Olá, pessoal! Eu sou a Mayara Canedo, professora de inglês. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Inglês com Louvor. E hoje a gente vai aprender inglês com a canção Our Father. Our Father in heaven. Que quer dizer Pai Nosso. E é muito interessante porque nessa canção contém a oração do Pai Nosso. Então, se você quer aprender inglês com louvor, com o Pai Nosso, continue assistindo esse vídeo. E antes de começar, eu quero te dar um aviso de que todos os dias eu posto vídeos novos aqui no canal, então é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado desses vídeos novos. Então, aqui é o primeiro verso da canção que diz Our Father in Heaven. Our Father in Heaven. Eu quero começar falando dessa primeira palavra que é our, que quer dizer nosso. Também pode ser nossa ou no plural também, pode ser nossos ou nossas. E eu quero chamar sua atenção para a pronúncia dessa palavra. Algumas pessoas pronunciam da seguinte forma, our, mas a maioria das pessoas dizem simplesmente our. Assim como a cantora na canção, ela diz Our Father, né? Our. Não tem esse our, né? Mas our. Mas das duas formas está correto. E continuando então, our, que é nosso, nossa, a gente vai pro father. Father, que quer dizer pai, né? Então, father, pai. Então, our father, nosso pai ou pai nosso. Continuando, a gente tem agora in heaven. Então, vamos pro in. Essa palavra in significa em, também pode ser no, na, certo? E continuando, a gente tem heaven. Heaven quer dizer céu. Porém, não é o céu que a gente consegue enxergar quando a gente olha para cima, não. Esse heaven é o céu mais divino, né, celestial, de Deus, tá bom? Tanto que a gente tem em inglês a palavra sky, que quer dizer o céu, né, que a gente vê lá das nuvens, das estrelas. Esse é o sky, tá bom? Quando você vira, então, heaven, é mais referente a Deus, né, o céu divino, tá bom? Então, Our Father in heaven, Pai Nosso no céu. Continuando. Agora a gente tem hallowed be. Agora a gente tem hallowed be your name, né? Então, hallowed, essa palavra hallowed quer dizer santificado, tá? Então, hallowed be, santificado seja, né? Porque a gente tem agora o verbo be, né? Eu não sei se você já sabe, provavelmente já, mas o verbo be vem do to be, né? Que significa ser ou estar. Mas, quando ele tá assim, na forma dele, na forma base, né, só o be, né, a gente chama de base form, que é na forma normal, né, a forma base dele, ele tem o sentido de imperativo, que nada mais é do que quando a gente quer expressar um pedido, uma ordem, uma sugestão com um verbo. Então, traduzindo aqui para o nosso português, nada mais é do que o verbo seja, né, vem do verbo ser, mas como é um pedido, a gente diz seja, né? Que seja, certo? Então, hallowed be, santificado seja. E vamos continuar para o your, que significa teu, tua, também pode ser para o plural, teus, tuas, tá bom? Então, hallowed be your name, santificado seja o teu. Agora tem o name, que significa nome, tá? Então, hallowed be your name. Santificado seja o teu nome. Agora, no próximo verso, ela diz your kingdom, né? Your, como a gente já viu, é teu. E aqui a gente tem essa palavra kingdom, que significa reino. Você talvez já conheça a raiz dessa palavra, né? Aqui no início, que quer dizer, que é o king, né? Que quer dizer rei. Então, king é o rei. Kingdom
é o reino, tá? Então, your kingdom, teu reino. Continuando agora, come, né? O verbo come vem de to come, que significa vir, né? Vir. Então, como aqui a gente está usando o imperativo, né? Que mais uma vez é quando a gente faz um pedido, uma ordem, a gente traduz para o português dessa forma assim, ó, venha, né? Que a gente está pedindo, né? Que o teu reino venha, então que venha, certo? E aqui também, assim como o be, né? Que a gente já viu, ele também está na sua base form, na forma base, né? Ou básica, que é a forma normal sem estar conjugado. Então, come, venha. E a última palavra aqui desse verso é o quickly. Quickly vem da palavra quick, que significa rápido. Rápido. Mas olha aqui, quando a gente tem esse sufixo, né, que é esse final, né, na palavra li, né, o ly, esse sufixo mostra que essa palavra é um advérbio. Né? O que é um advérbio? Nada mais é do que uma palavra que caracteriza, né, ou dá qualidade para um verbo, para uma ação. Então, é a gente dizer como que a gente faz, como que a gente efetua alguma coisa. Então, por exemplo, deixa eu dar uma frase de exemplo aqui. Se eu quiser falar, eu dirijo lentamente, né? Em inglês fica assim, ó. Eu é I, dirijo é o verbo drive. E lentamente, né, seria slowly, né? Porque slow quer dizer lento, devagar. E aqui, olha só, a gente também tem esse sufixo, né? Essa terminação li, que indica um advérbio, né? Então, passando para o português, é aquele final mente, né? Lentamente, rapidamente e assim por diante, né? Então, quando você vê em inglês essas duas últimas letras aí, né? O li, L-Y, expressa isso. É como a gente efetua uma ação. Então, quickly seria rapidamente. Rapidamente, porque termina com o li, certo? Então, your kingdom come quickly, teu reino venha rapidamente, venha logo. Agora, olha só, a gente tem o verso your will be done the same. Então, vamos começar com your will. Olha só, your a gente já viu, né, que é teu, tua. E aqui a gente tem essa palavra will, que muitas pessoas conhecem apenas com um uso, né, que é para expressar uma ideia de futuro, certo? Então, por exemplo, se eu quiser falar, eu vou te ligar amanhã. Então, eu quero falar isso em inglês, eu vou te ligar amanhã. Em inglês fica assim, I will call you tomorrow. Tá bom? Então, eu irei, né, no futuro, te ligar amanhã. Ups, eita, nós. Amanhã. Call é o verbo ligar, tá? Então, I will call you tomorrow. Então, aqui, nesse caso, o will tá aqui para indicar que eu tô falando de uma ação futura, que eu vou fazer amanhã, né? Porém, aqui na música, o will não está agindo como um verbo que indica futuro. Ele está agindo como um substantivo, como uma coisa que significa vontade. Tá? Então, você já conhecia esse outro significado, né, da palavra will? Também pode significar vontade. Então, é isso que a música está falando, ó. Your will, tua vontade. Porém, é importante eu falar que essa palavra, will, como vontade, né, com esse significado, não é muito comum no inglês falado, tá? Não é muito comum no inglês real, do dia a dia, em comparação com essa palavra vontade que a gente usa em português. A gente está sempre usando, né? Vontade, tô com vontade de comer um chocolate, tô com vontade de ficar em casa. Em inglês, isso não é comum, tá? Essa palavra will traz mais um sentido de algo mais formal, tá? Ela soa mais formal, até um pouco mais antigo, tá bom? Então, na verdade, se a gente quiser falar
estou com vontade de fazer alguma coisa em inglês, a gente vai usar essa estrutura aqui, ó, que é feel like e em seguida um verbo com o final ing, tá? Quando a gente usa essa estrutura, a gente vai usar uma ação em seguida, né? Por exemplo, estou com vontade de comer, né? Esse comer é uma ação, é um verbo. No inglês, essa estrutura pede que esse verbo, em seguida, seja usado com o ing no final, tá bom? Não tem muita explicação, não. É simplesmente essa regrinha aí, aceita que dói menos, né? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo, então, dessa frase. Tô com vontade de comer chocolate. Em inglês, fica assim, ó. I feel like... Agora, aqui vem o verbo comer, né? Comer em inglês, a gente diz eat, tá? Esse verbo aqui, eat. Porém, como eu disse, a gente tem que usar com o final ing, né? Seria o gerúndio, né? Então, I feel like eating chocolate. Isso aqui quer dizer eu estou, ou eu tenho vontade, né? Com vontade de comer chocolate. I feel like eating chocolate, certo? Então, essa é a estrutura. Quando você quiser dizer que você está com vontade de fazer algo, feel like doing something, né? Ter vontade, né? Feel like doing something, de fazer algo. Se a gente quiser perguntar para a pessoa, por exemplo, você está com vontade, né, de sair hoje à noite? Tá com vontade de sair hoje à noite? Tá afim, né, de sair hoje à noite? A gente pode falar assim, ó. Do you feel like going out tonight? Né? Você está com vontade de sair hoje à noite? Né? Porque sair em inglês, a gente precisa dessas duas palavras juntas, tá? A gente precisa do verbo go, que é ir, e out, que significa fora. Então, seria mais ou menos tipo assim, ir para fora, né? Mas em português a gente diz sair, certo? Então, do you feel like going out tonight? Do you feel like going out tonight? Você tá com vontade de sair hoje à noite? Então, aqui a gente está vendo esse exemplo, né, de feel like em uma pergunta. Do you feel like going out? Né? Você tá com vontade de sair, certo? Então, não use o will para falar que tá com vontade de fazer alguma coisa, tá? Não soa legal, soa bem esquisito, tá? Aos ouvidos de uma pessoa nativa. Então, seria errado dizer assim, por exemplo, I have the will of going out, né? Tô com vontade de sair, eu tenho a vontade de sair. Não, é muito esquisito, tá? Não diga dessa forma, tá bom? Have a will, tá bom? É melhor usar feel like, tá? Então, para falar que está com vontade de fazer algo, diga feel like, mais o verbo com o final ing, tá bom? Mas, como a gente está falando da música, né, que vem da oração do Pai Nosso, já é uma linguagem mais formal, né, até um pouco mais antiga, então faz sentido a gente usar o will com sentido de vontade aqui nessa canção, tá bom? Então, your will, tua vontade. Mais uma vez, nós temos o verbo be com sentido de imperativo, né? Seja quando a gente está pedindo, dando uma sugestão. Então, aqui a gente vai traduzir como seja. Your will be, tua vontade seja. E agora o done. Done. Esse verbo done é o passado particípio do verbo do, que quer dizer fazer, efetuar uma ação. E como ele está no particípio, para a gente seria o feito. Sabe, quando ele recebe uma ação, quando algo é feito, ok? Então, done, feito, nesse caso a gente vai traduzir como feita, porque a gente está falando de vontade, né? Que no português é um substantivo feminino. Então, your will be done, tua vontade seja feita. Continuando, a gente tem essa expressão the same, que quer dizer
o mesmo, da mesma forma, do mesmo jeito, tá? Então, quando eles estão juntos, né, essas duas palavras, elas se tornam uma expressão que tem esse significado. Algo que é feito da mesma forma, tá bom? Tem até uma frase que eu gosto muito de falar, que é essa aqui, ó. We are all We are all the same. We are all the same. Que quer dizer? Nós todos somos iguais, né? The same também pode ter esse sentido, né? De algo que é igual, tá bom? Então, todos nós somos iguais no sentido de que não existe ninguém melhor do que ninguém, né? We are all the same. Todos nós somos o mesmo, todos nós somos iguais, né? Então, aqui, ó, the same. Então, na música, ela tá falando your will be done the same. A tua vontade seja feita da mesma forma, do mesmo jeito. Aí vai continuar. On earth, as it is in heaven. Então, olha só, on earth. A gente tem, vamos começar com essa palavra on, né? Que significa em, também pode ser no, na, também pode ser no plural, tá? Nos, nas. Mas por que a gente está falando on earth e não in earth? A gente já viu que in também tem o mesmo significado, em, no, na, né? Só para explicar aqui, earth quer dizer terra, tá bom? Terra. Serve tanto para o planeta Terra, assim como no português, a gente tem o planet Earth, né? O planeta Terra, e a terra mesmo, né? De planta, né? De plantio, tá? Então, por que a gente diz on earth? Porque a gente habita no planeta Terra, na superfície. A gente não mora dentro da Terra, né? Muitas vezes o in traz mais esse sentido de algo que está do lado de dentro, tá bom? Então, ia soar esquisito se a gente falasse in earth, tá bom? Então, o on é por causa justamente disso, porque a gente mora na superfície da Terra e não dentro da Terra, tá? Então, on earth, na Terra. E reparem aqui, ó, na pronúncia do TH em inglês. Esse é um som que a gente não tem no português, então muitas pessoas têm muita dificuldade de pronunciar. Não é tão complicado assim, tá? É um pouco, assim, difícil, né? Justamente por causa disso, porque a gente não está acostumado, né? A gente não aprendeu esse som no nosso idioma. Mas vamos lá, ó. Para fazer o som do TH, tem dois sons do TH, tá? Mas vamos ficar com o mais básico, que é o principal que vocês têm que entender, é que para fazer o TH, a gente tem que posicionar a língua entre os dentes, colocando um pouquinho para fora e soltar um arzinho. Então, assim, ó, earth, earth, earth. Reparem que não é som de F, tá bom? Não é earth, tá? É o som de TH, que a gente põe a língua entre os dentes. Earth, earth, tá? Essa palavra em especial é um pouco mais complicada de pronunciar porque ela tem a letra R logo antes do TH, né? E para fazer o som do R no inglês, a gente tem que enrolar a língua, né? Tem que colocar a língua lá para trás para fazer o né? Que é o som do caipira, né? Caipira, esse né? E logo em seguida, a gente tem que levar a língua para frente, para pronunciar o TH. Então, aí requer um pouco de prática, aí vai treinando, porque com o tempo, né, com a prática, você vai aperfeiçoando a pronúncia, tá? Mas vai repetindo aí, ó, earth, 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 tá bom? Que quer dizer terra. Então, on earth, na terra. Continuando, a gente tem as, que é uma palavra que significa como, né? Como, da mesma forma, assim, tá? Então, as, como. Agora a gente tem it, que é um pronome que muitas vezes nem tem tradução para o português. Por quê? Ele existe para substituir
um nome, né, uma coisa que já foi mencionada anteriormente. Então, para a gente não ficar repetindo a mesma palavra, a gente pode usar esse pronome it para substituir aquela coisa. Que no caso, olha só, é referente ao que a gente viu antes, né? Ao verso anterior, que estava falando da vontade de Deus. Então, para não repetir vontade, a palavra vontade, mais uma vez, a gente usa esse pronome it para substituir, né? Às vezes, o it pode ser traduzido como ele, ela, ou até mesmo isso às vezes, tá bom? Mas é sempre para substituir uma coisa que não seja uma pessoa, tá bom? Aqui, ele está substituindo a palavra will, que é vontade. Vontade não é uma pessoa, né? É uma coisa. Então, nesse caso, a gente vai usar it, né? Aí, ó, na terra como... Poderia ser assim, ó, na terra como ela, ou seja, a vontade de Deus é no céu, tá? Então, esse it está agindo assim, para substituir a palavra vontade, tá bom? Mas lembrando, é sempre para uma coisa, um objeto, um animal, o que não for uma pessoa, tá bom? E, olha só, reparem que eu falei, né? On earth as it is in heaven. As it is, né? Que é continuando. As, vou até escrever aqui. It is. Vocês repararam que eu falei it is, né? Com esse som do nosso R. It is, it is. Olha só, esse som acontece no sotaque americano, tá bom? Ele é muito mais comum no sotaque americano, inglês americano. Acontece geralmente com as letras T e D, quando elas estão entre duas vogais, quando ela está no meio de duas vogais, que é o caso aqui, olha só. A letra T vem antes da letra I, que é uma vogal, e também, vem depois, né? Aqui esse I, aqui a letra T vem depois da letra I e antes também da letra I. Então, por isso, acontece, né, desse som, ao invés da gente falar it is, que também tá correto, tá bom? Não é questão de ser certo ou errado, é apenas um sotaque, tá? Americano. Então, acontece desse som se transformar no som que parece o nosso R, né? It is, né? E não it is, tá bom? É muito mais comum, muito mais frequente as pessoas falarem dessa forma, tá? Pronunciarem dessa forma. Deixa eu dar um exemplo com uma outra palavra também, que é a palavra Saturday. Saturday, que é o sábado, o dia da semana, sábado. Olha só, aqui a gente também tem a letra T e ela está no meio de duas vogais, que é a letra A e a letra U. Então, é nesse caso que acontece o T ou o D com o som de R, né? Do nosso R, né? Então, Saturday. Reparem que aqui, ó, eu falei que pode ser o T ou o D, não é? Aqui a gente tem um D, mas aqui a gente não fala Saturday, né? E até soar meio esquisito, porque não entra nesse caso, né? De estar entre duas vogais. Porque olha só, o D aqui tá vindo depois de uma consoante, que é a letra R. Então, vem antes da vogal, que é a letra A, né? Mas como ele vem depois da letra R, então não se encaixa nesse... Não é uma regrinha, né? Mas nesse padrão de pronúncia, tá bom? Mas o T, sim, ó, que ele tá entre duas vogais. Então, Saturday, Saturday, né? É isso aí. Então, por isso que até na música ela cantou dessa forma. As it is, tá bom? E, continuando, então, a gente tem o is, né? Como a gente já viu, que quer dizer é ou está, tá bom? Tanto faz, aí depende do contexto, né? Se você está falando de algo permanente ou algo que é temporário, né? Do ser ou estar, tá bom? Então, as it is, como ela é, in heaven. Também a gente já viu nessas palavras, que quer dizer no céu. Então, on earth, na terra, as it is, como ela é, in heaven, no céu.
Beleza, vamos continuar então. Então, agora a gente tem let heaven come to earth. Né? Então, vamos começar com esse verbo let, que quer dizer deixar, tá bom? Deixar. Porém, muitas vezes, a gente também pode traduzir como simplesmente que, né? Quando a gente está pedindo alguma coisa, né? Então, que venha, né? Mas também pode ser deixar, tá? Tanto que na canção que foi feita, né, a versão em português, fizeram assim a versão em português. Deixe o céu descer, não é? A música em português ficou assim. É o mesmo sentido, né? Mas eu prefiro traduzir como que, porque expressa mais esse sentido, né, de um pedido, do imperativo, tá? Então, que heaven, né, que é o céu. Deixa eu apagar aqui, peraí. Que o céu come, como a gente viu também no imperativo, a gente traduz como venha. Então, que venha o céu, né? Que o céu venha. E agora, to, que pode ser para, ao, né? Então, esse to traz esse sentido de algo que está indo de uma direção para outra, né? Dá um sentido de movimento. Eu estou indo de um lugar para outro. Então, let heaven come to earth. Que o céu venha à terra, né? Ou venha para a terra. Então, let heaven come to earth. Que venha o céu à terra. Aí ela repete, né? Essa frase a gente já viu, mas vamos lá. As, vamos ver se vocês lembram então, né? O significado. Como it. Muitas vezes não tem tradução, tá? Mas pode ser ele, ela, isso, para coisas, né? Objetos. In, em, ou no, ou na. E, por último, heaven, que é o céu de Deus, né? Então, as it is in heaven, como ela é no céu. Como a vontade de Deus é no céu, que seja também na terra. Aí, vai para a próxima parte, né? Que ela diz, let heaven come. Então, let também a gente já viu que é deixar, mas também pode significar que. Heaven é o céu e come, venha, né? Então, que venha o céu, ou deixe o céu vir. Agora, a gente vai para essa parte que eu acredito ser o refrão da música, em que ela fala yours. Eu vou escrever aqui tudo, tá? Porque eu vou falar mais especificamente de algumas estruturas aqui dessa frase. Então, vamos lá. Yours is the kingdom. Muito bem. Olha só, aqui talvez você esteja se perguntando do porquê desse yours com S no final. Talvez você esteja estranhando, né? Porque a gente viu a palavra your, né? Que significa teu, tua, também para o plural. Teus, tuas, né? E por que então tem esse yours com S que, inclusive, também tem o mesmo significado? Teu, tua, teus, tuas. Por que que existe, então, esse yours com S se a tradução, o significado é o mesmo? Na verdade, eles têm usos diferentes, tá? Eu já vou adiantando que, apesar de ser com o final S, né, o yours, não tem nada a ver com plural, tá? Ele não indica plural. Tanto que o your, como eu falei aqui, ó, ele serve para o plural também. Pode ser teus, tuas, tá bom? Vamos ver a diferença, então. Existe, sim, uma grande diferença entre essas duas palavras. Vamos entender. Vamos começar pelo your, tá bom? Olha só, o your sempre é usado antes de um substantivo. Substantivo é uma coisa ou pessoa, tá? Uma coisa, vai. Então, o your é sempre seguido de um substantivo. Ele sempre tem um substantivo, uma coisa que está se referindo em seguida. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, nessa frase, eu quero falar, essa é a sua mala, tá bom? Então,
essa é a sua mala, essa é a sua bolsa, vai, essa é a sua bolsa. Então, vai ficar assim, ó. This is your bag. Esta, na verdade, esta é a sua bolsa. Então, olha só, a gente está usando o your e logo em seguida a gente tem um substantivo, que é uma coisa, né? Bag quer dizer bolsa. Também pode ser mala às vezes, tá? Mas bolsa. Então, uma bolsa é uma coisa, né? Então, é um substantivo. Então, por isso, aqui a gente tem que usar your, sua bolsa, your bag, porque tem um complemento, tem esse substantivo logo em seguida, tá bom? Agora, se eu quiser falar, esta bolsa é sua. A gente não vai poder falar this bag is your. Desse jeito aqui tá errado, porque olhem aqui que eu falei, ó, your sempre é usado antes de um substantivo. Ele sempre tem um substantivo logo em seguida. Aqui não tem nada, ó. Em seguida, então, eu não posso usar o your no final assim dessa forma, tá bom? Para falar esta bolsa é sua, a gente vai usar justamente o yours, né? Que é o contrário do your. Então, olha só, yours nunca é usado antes de um substantivo, tá bom? Ele nunca tem um complemento em seguida. Substantivo que é uma coisa ou uma pessoa, tá? Isso que é um substantivo, tá, gente? É uma coisa, uma pessoa, tá? Basicamente é isso. Bem simples, né? O correto, então, aqui, para eu falar esta é a sua bolsa, ou na verdade, esta bolsa é sua, ficaria assim, ó. This bag is yours. Aqui, ó, esta bolsa é sua. Reparem aqui que eu não falei nenhum substantivo, nenhuma coisa logo em seguida do yours, não é? Por quê? Justamente por causa dessa regrinha aqui, ó. Yours nunca é usado antes de um substantivo. Ele nunca vem com um substantivo em seguida, com uma coisa em seguida, tá bom? Então, essa é a diferença, tá? E, geralmente, nem sempre, tá? Mas é quase sempre, vai. O yours é usado no final de uma frase, quase sempre. Assim como nesse exemplo que eu dei, né? This bag is yours. Ups, agora que eu vi que eu escrevi está. Que está, o que? Esta, desculpa, gente. Esta bolsa é sua, né? Então, como eu estava falando, né? O yours geralmente vai no final da frase, mas nem sempre, como é no caso da música, né? Na música, ela falou assim, ó, yours is the kingdom. Então, tá no começo da frase, porém, não tem um substantivo logo em seguida. Logo em seguida, a gente tem o is, que é um verbo que significa é ou está, né? Então, eu não tô falando teu reino. Se eu quisesse falar teu reino, seria your kingdom. Aí sim. Eu não tô falando teu reino, eu tô falando teu é o reino, né? Se eu quisesse falar teu reino, deveria dizer your kingdom, porque kingdom, o reino, é um substantivo, é uma coisa, né? Mas como eu não tô usando esse substantivo logo em seguida, eu não posso falar your is the kingdom. Eu tenho que falar yours is the kingdom. Teu é o reino. Essa frase poderia também ser invertida a ordem. Poderia ser assim, ó. The kingdom is yours. O reino é teu, né? The kingdom is yours tem o mesmo sentido, só a ordem que inverteu, né? Mas é isso aí, gente, ó. Yours nunca é seguido de um complemento do substantivo. E your tem que ser seguido de um substantivo. Deixa eu dar mais alguns exemplos, vai? Então, por exemplo, eu quero falar seu carro, your car. Seu carro é novo. Your car is new. News? Não, oh meu Deus. Your car is new. Se eu quiser falar your house,
Sua casa é bonita. Your house is beautiful. Olha só, a gente tem o substantivo logo em seguida, né? Carro é uma coisa, casa é uma coisa, também pode ser pessoa, tá? Então, your son, por exemplo, seu filho é... Não sei, deixa eu ver. Your son is polite. Vamos falar assim, vai. Seu filho é educado. Polite quer dizer educado, tá? Então, your son is polite. Seu filho é educado. Então, reparem aqui que em todos esses casos, a gente tem o substantivo logo em seguida do your. Your car, your house, your son, né? Agora, se eu quiser falar assim, por exemplo, aquele é o seu carro? Na verdade, aquele carro é seu? Eu quero perguntar, aquele carro é seu? Então, eu vou falar assim, porque é uma pergunta, né? Então, a gente usa o is na frente. Então, is that, aquele, car, yours? Olha só como muda, né? Aquele carro é seu? Como eu não estou usando nada, né, nenhum substantivo em seguida, então aqui eu tenho que dizer yours, né? Is that car yours? Se eu fosse falar assim, ó, aquele é o seu carro, aí ficaria assim, ó, is that your car? Olha só como eu tô falando a mesma coisa, né? Só que por causa do que vem depois, ou do que não vem depois, eu uso your ou o yours, certo? Então, ficou claro? Espero que sim, gente. Your sempre seguido de um substantivo. Yours nunca é seguido de um substantivo. Essa é a diferença entre your e yours. Então, é isso que ela está falando. Yours is the kingdom. Teu é o reino. Vamos para a próxima. Aqui é praticamente igual a frase, né? Só que ela só trocou a última palavra, né? Então, yours is the power. Yours is the power. Então, teu é o... E aqui a gente tem power, que quer dizer poder. Power pode ser poder, também pode ser força, tá? Então, yours is the power. Teu é o poder ou tua é a força. Reparem aqui na pronúncia dessa palavra. Olha só, eu falo power, power, power. E não power, power, né? Essa é uma dica de pronúncia que eu vou dar para vocês agora, olha só. No inglês, quando a gente tem palavras, né, que tem o som de P, né, que vem com a letra P, ou com o som de T, que acontece com a letra T, ou com o som de K, que pode acontecer com a letra K ou com a letra C. Quando a gente tem palavras com esses sons e que vem antes de vogais no inglês, os sons que elas emitem é um som aspirado, que quer dizer que a gente tem que soltar um arzinho, né, quando a gente for pronunciar. Por isso que eu digo power. Repete aí, ó, power e não power. Power, 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 né? Porque, olha só, isso, se você não pronunciar esse som aspirado, pode ser que isso traga problemas na sua comunicação, porque para um nativo, se você falar power, pode soar para ele como se fosse o som da letra B, porque parece muito mais o som da letra B do que o som da letra P para eles, né? Inclusive, isso já aconteceu comigo. Eu já até falei em um vídeo que eu postei no Instagram, mas vou falar de novo. Né? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava falando com alguém, não lembro muito bem, mas eu falei São Paulo, São Paulo. Dessa forma mesmo, né? Como a gente fala em português, São Paulo. E um americano ouviu e ele ficou encucado. Aí ele veio perguntar para mim, né? Ele perguntou, peraí, você tá falando São Paulo, né? O Paulo com P ou com B? Porque parece que você tá falando com B. Como é que fala Paulo em português, né? Ele perguntou. Aí eu, falei com P, né? Aí só depois que eu me dei conta do porquê, né? Que ele estava perguntando aquilo. Porque para eles, né? No inglês, o som do P tem que ser aspirado.
isso que é o que identifica o som dessa letra em inglês para eles. Então, pode parecer, se você não soltar esse arzinho, pode parecer que você está falando com uma outra letra. Eles podem até se confundir na sua mensagem. Então, muito cuidado e muita atenção a pronunciar palavras com esses sons que vêm antes de vogais. Vamos ver alguns exemplos, vai? Então, com P a gente tem power e não power, né? Power. Com o T, a gente tem a palavra teacher. Vamos usar teacher, né? Que todo mundo conhece. Teacher, né? A gente solta um arzinho. Teacher, não teacher, 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 certo? Com o som de K, a gente tem a palavra key. Key, que quer dizer chave. Key. E também com esse som de K, mas que também pode acontecer com a letra C, a gente tem a palavra, por exemplo, car, que é carro. Car. Então, vamos repetir aí mais uma vez, olha só. Power, teacher, key, car, né? Só uma coisa para eu falar aqui. Esses são detalhes, tá, gente? E como eu falei, pode sim atrapalhar na sua comunicação, mas um nativo vai entender, né, que você é um estrangeiro, tá falando a língua dele, tá bom? Eu não quero pregar a perfeição na pronúncia, muito menos em sotaque aqui, tá bom? Mas são detalhes que eu acho interessante falar, porque esse é o som realmente, né, do inglês, né, nessa questão dessas letras, né, dos sons dessas letras, tá bom? Mas como eu falei, você não vai ter muitos problemas de comunicação, tá? Mas é interessante praticar, ó. Power, teacher, key, car, beleza? Então, esses são sons aspirados. Então, aqui na música, ela diz, yours is the power. Yours is the power. Teu é o poder ou tua é a força. Vamos continuar. Então, aqui, mais uma vez, é praticamente como a frase anterior. Ela diz, yours is the glory. Yours is the glory. Então, yours, teu ou tua, is, é, the. Pode ser o, a ou os, as. E a gente tem glory, que quer dizer glória, né? Glória. Parecido, né, com português, ó. Glory, glory. Então, yours is the glory. Tua é a glória. Então, terminando a canção, último verso, né? São essas palavras. Forever, que quer dizer para sempre. Pode ser que você veja separado, tá? Forever, mas o correto mesmo é tudo junto, viu? Forever, mas tem gente que usa separado, né? Então, mas vamos aprender o certo, né? Forever, para sempre. E por último, a gente tem a palavra amen, que quer dizer amém. Amém. E tem, na verdade, duas formas de se pronunciar. Você pode dizer amen, assim como na música ela canta amém. Oh, meu Deus, desafinei legal. Beleza, então, pode ser amen ou amen, né? Forever, amen, ou então forever, amen. Então é isso, pessoal. Depois a música volta, né, pro refrão, mas aí eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você aprendeu algo novo em inglês, dá uma curtida e comenta aqui embaixo o que você achou. Também se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de outras músicas ou de mais conteúdos que você queira aprender em inglês, pode comentar aqui embaixo também, dá a sua sugestão, que eu vou gostar muito de ver o seu comentário e de atender a sua sugestão para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fique com Deus, um beijo e até a próxima!